João 19, de 31 a 42, o texto diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Oremos. Santo Deus, eterno Senhor, queremos mais uma vez, Pai Santo, nos dirigir ao Senhor por meio de Jesus, o nosso Salvador, aquele por meio de quem somos aceitos em Tua presença, para rogar ao Senhor que o Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos a Tua palavra, a fim de sermos edificados nesta noite. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que ao sair daqui, ó Deus, saiamos conhecendo mais o Senhor, para viver neste mundo, ó Deus Santo, como testemunhas fiéis de Cristo Jesus, o Salvador. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a fé cristã, a fé bíblica, é uma fé prática. Aquilo que você crê influencia diretamente o seu modo de vida. A forma como você pensa, a forma como você age diante das circunstâncias, tudo isso está ligado à sua fé. Isso não é uma exclusividade do cristão. Todos os homens são assim. Os homens agem em acordo com as suas convicções. O cristão precisa ter convicções bíblicas, concretas, corretas. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, a fim de corrigir erros doutrinários daquela igreja, erros que acabavam influenciando o modo de vida dos crentes. É por isso que você tem na igreja divisões, você tem pessoas se vangloriando, se ensoberbecendo, e cada uma destas atitudes era fruto daquilo que eles tinham como convicção em seu coração. Paulo escreve a fim de corrigir, então, a visão destes irmãos. E então, lá no capítulo 15, falando da ressurreição, ele relembrou a maravilhosa verdade, dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo ou conforme as Escrituras. Paulo relembra esta verdade e mostra que esta verdade vinha sendo profetizada no Antigo Testamento.
No texto de hoje, João, mais uma vez, irá retratar a mesma coisa. A morte do Salvador foi em acordo com a vontade do Pai, com aquilo que estava estabelecido pelo Pai, por isso cumpria o que estava nas Escrituras do Antigo Testamento. E o meu ponto nesta noite é como é que você reage a esta verdade? O que a morte de Cristo, o entendimento da morte do Senhor, causa na sua vida, no seu modo de viver, na sua forma de se relacionar com as pessoas? Saber que Jesus morreu por você precisa impactar a sua vida. Precisa moldar a forma como você se porta diante do Senhor. No verso de número 30, João relata que após um brado de vitória, está consumado, Jesus rendeu o Espírito. Ele entregou a sua vida. O que está acontecendo é exatamente aquilo que ele havia dito. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E após então clamar que tudo estava pago, tudo estava quite, tudo estava consumado, ele se entrega ao Pai. E o que se segue, o texto que nós lemos nessa noite, é o relato do que aconteceu após a morte. Jesus ainda está na cruz do Calvário. E muitos homens estão ali em volta, e cada um tem uma reação distinta e diferente diante daquele que está naquela cruz. Você pode notar posturas bastante distintas destes homens que são citados no relato, e a partir destas posturas, a partir desta narrativa do que estes homens fizeram diante da morte de Jesus, você aprende sobre como se portar diante do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como é que você precisa viver diante desta maravilhosa verdade? E a primeira postura que você tem aqui te ensina que diante da maravilhosa verdade que foi a morte de Cristo por você, você não pode ser um hipócrita. Perceba o texto. A hipocrisia é a atitude que você nota nos judeus que foram responsáveis por levar Cristo ao tribunal e pedir a sua morte. Esta hipocrisia já havia sido denunciada por Jesus no seu ministério. Jesus havia dito destes homens que apesar deles honrarem ao Senhor com seus lábios, eles tinham o seu coração distante do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se aí que quando estes homens levaram Jesus a Pilatos, eles fizeram isso com acusações falsas. Eles contrataram pessoas para falar mentiras. E quando eles levaram a Pilatos, eles disseram, não podemos entrar na casa de Pilatos. Se nós entrarmos na casa de Pilatos, nós estaremos contaminados. Amanhã é Páscoa. Nós não vamos poder comer a Páscoa. Ao mesmo tempo que eles estão pecando, eles estão demonstrando aqui certo escrúpulo religioso. Ao mesmo tempo em que cometem injustiça, eles se dizem preocupados com a sua religião. Pois uma grande injustiça foi feita. Um santo foi morto. Cristo está na cruz. E a preocupação, mais uma vez, será com a aparência religiosa. Você nota essa hipocrisia mais uma vez no verso de número 31. Diz aí o texto, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Mais uma vez, a hipocrisia está escancarada por parte destes homens. Como eu disse, uma grande injustiça foi feita, mas eles preocupam-se com o exterior, com a aparência religiosa. É bem verdade que eles estão aqui cumprindo a lei. Abra sua Bíblia em Deuteronômio,
capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, a partir do verso 22, diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Lembre-se que judeus não crucificavam. Os judeus, a pena capital dos judeus era por apedrejamento. Esta lei não está falando de uma pena de crucificação. Veja só, se alguém for cometer pecado passível de pena de morte e depois de morto for pendurado no madeiro, na verdade numa árvore, a ideia é que muitas vezes o pecado era tão grave e tão notório que aquele que era morto era exposto ao mundo como alguém maldito que recebeu a pena de morte por maldição. E então o texto bíblico vai dizer: não deixe o cadáver passar a noite para não contaminar a terra. Você sabe que Paulo será se apropriar desse texto e irá aplicar esse texto exatamente a Cristo Jesus, dizendo: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Paulo faz isso quando ele escreve aos Gálatas, mostrando que este texto estava se cumprindo de fato na cruz do Calvário. Então, aparentemente, esses homens estão cumprindo uma lei, estão preocupados com uma lei que de fato existia. Entretanto, eles não estão preocupados com a grande injustiça que eles acabaram de cometer, entregando o inocente à morte. Daí, então, você perceber a hipocrisia destes homens. Eles não se importaram em quebrar a lei, levando Jesus à morte, mas estão aqui dizendo: não, nós não podemos ficar impuros por causa da Páscoa. E então eles pedem para que as pernas de Cristo fossem quebradas. Por que eles fazem isso? Quando os romanos crucificavam, o período até que a pessoa morresse poderia ser muito longo. A pessoa era pendurada e pendurada, ela começava a ter dificuldades para respirar com os seus braços abertos e pendurados ali pelo braço. Então elas se apoiavam com os pés no madeiro, tentando então um alívio, tentando respirar. E isso podia levar horas, e a pessoa ficava ali agonizando. E então, quando eles queriam que a pessoa morresse logo, eles quebravam as pernas. Quebradas as pernas, eles não podem mais se apoiar no madeiro, eles só estarão pendurados e então morreriam por asfixia. Era uma morte terrível. E é isso que os judeus estão falando: quebre as pernas, ele vai morrer e nós vamos poder tirar do madeiro. É fácil notar aqui, meus irmãos, a hipocrisia. Mas não se engane. Há muitos que nos nossos dias não se importam nem um pouco com o que aconteceu na cruz do Calvário. Muitos que não creem em Jesus Cristo, mas usam o nome de Jesus para os seus próprios interesses. Você vê isso em muitos militantes dos nossos dias. Ao mesmo tempo que eles zombam da cruz do Senhor, eles querem ensinar os crentes como ser crentes. E então dizem assim: olha, Jesus não agiu assim. Jesus tinha preocupações sociais. Por que os crentes não têm preocupações sociais como tinha o Senhor Jesus Cristo? Homens ateus, que zombam da cruz, mas que pegam alguns momentos da vida de Jesus e tentam então torcer os fatos para que isso case com a ideologia deles. E então olham para os crentes e acusam os crentes de não serem verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles transformam Cristo, o mesmo Cristo que eles zombam, em um ativista político. É grande a hipocrisia de não crer em Jesus
e tentar usar as suas histórias para o seu próprio benefício. E isso aconteceu até com o líder máximo da nossa nação. O presidente da República, vez por outra, inventa de citar o Senhor Jesus Cristo. Cada um destes irá acertar as contas com o Senhor. Então não é incomum você ter pessoas tentando se apropriar da morte de Cristo, da vida de Cristo, para os seus próprios interesses. Entretanto, há coisa pior do que essa. Estes homens são ímpios. O pior é quando pessoas que dizem crer em Jesus e acabam vivendo de forma hipócrita. Pessoas que estão dentro dos templos, dominicalmente adorando ao Senhor e vivendo a sua vida de qualquer maneira. Isso é pior do que o caso dos incrédulos. E aqui você tem, pretensamente, pessoas que estão no meio do povo da aliança. São judeus. Eles esperavam o Messias. Eles ansiavam pelo momento que o Messias estaria entre eles. E ali está o Messias crucificado. E eles pensando no exterior, na sua aparência religiosa, depois de terem entregado o Senhor à morte. Há muitos crentes que dizem crer no sacrifício de Cristo, dizendo que Ele perdoa pecados, mas eles não lutam contra os seus próprios pecados. Estão vendidos aos seus pecados. Confiados, talvez, na verdade, e é verdade, que o sangue de Cristo purifica pecados, mas isso não significa que você vive a sua vida de qualquer maneira. Isso não significa que o Senhor Jesus irá fechar os olhos para o seu modo de vida. E então, ao mesmo tempo que no domingo eles cantam, como nós cantamos agora há pouco, que nós temos diante do trono de Deus no céu, alguém que está sentado à destra do Pai, que intercede em meu favor. Pessoas que não lutam contra o pecado. Pessoas que vivem de qualquer forma. Pessoas que sabem que estão pecando, mas que não mudam a sua conduta. Pessoas que não avaliam a sua vida por meio da Escritura. E se forem repreendidas muitas vezes, ou se alguém comentar sobre alguma coisa que eles fazem em sua vida que não está de acordo com as Escrituras, em vez de ir lá na Escritura conferir, para ver se de fato estão pecando e consertarem a sua vida diante de Deus, eles simplesmente ignoram isso. E dizem, Jesus morreu por mim. O sangue de Jesus purifica pecados. Isso é viver de forma hipócrita. Cuidado para não viver desta forma. Pessoas que são zelosas em relação à doutrina, ao culto, à teologia, maltratam seus cônjuges, não criam seus filhos na disciplina do Senhor, não ligam de abrir as Escrituras com os seus filhos, como é ordenança, e como prometeram quando batizaram seus filhos, mas vivem discutindo teologia, vivem tentando corrigir pessoas, dizendo, não, essa crença é errada, a crença certa é essa, mas a crença certa está fazendo diferença na sua vida. A crença correta está levando você a ser santo, ou está simplesmente servindo para esse discurso hipócrita de que, olha, eu tenho a doutrina correta. Mas uma doutrina correta que não leva a uma prática santa só serve para te condenar. Isso também é hipocrisia. Pessoas que não obedecem aos seus pais, não se submetem às autoridades, mas são zelosas doutrinariamente. Pessoas que, quando é para o seu próprio benefício, fecham os olhos para os seus pecados, mantêm os olhos bem abertos para o pecado alheio. São rápidos em julgar os outros.
Mas quando é com eles, eles quase que dormem aqui e deixam as coisas passando. Fuja desse tipo de atitude. Você é chamado para viver uma fé sincera. Cristo exposto naquela cruz por causa do seu pecado, precisa levar você a viver um cristianismo verdadeiro. E quando eu falo para você viver de modo sincero a fé, eu não tenho aqui a ilusão de que você viverá uma vida perfeita. Porque enquanto estivermos debaixo do sol, meus irmãos, nós não alcançaremos essa perfeição. Isso também não significa que você vai deixar de buscá-la. Que você vai se contentar, muitas vezes, com a vida medíocre que vive. Esforce-se no poder do Espírito Santo para se adequar àquilo que o Senhor diz. E quando você pecar, aí sim, como você cantou agora há pouco, você tem diante do trono de Deus no céu um perfeito intercessor. Alguém que está rogando ao Pai por você. Alguém que aqui na cruz está exposto ao mundo, cuja morte é para propiciação dos seus pecados. Estes então que estão lutando contra o pecado e que quando pecam se colocam diante do Senhor, estes não estão no grupo dos hipócritas. São crentes, são povo de Deus. Mas dentre estes estão os hipócritas que usam a religião para os seus próprios fins. E é por isso que eles precisam manter a aparência religiosa, não importa se por trás dessa aparência religiosa há toda sorte de impureza e de pecado, desde que as pessoas não saibam, desde que as pessoas não vejam, elas vão ver o que eu estou mostrando. Este é o hipócrita. É o que usa o nome de Cristo, a morte de Cristo, a santa religião para os seus próprios fins, quando lhe é ou lhes é conveniente. São aqueles que se mostram crentes no domingo e que agem como ímpios durante o resto da semana, sem ter o mínimo peso na consciência. Diante da morte de Cristo Jesus, diante do sacrifício de Cristo Jesus, você não pode ser hipócrita. Mas há mais. Diante da morte de Cristo Jesus, você não pode agir com maldade. Veja o que vai acontecer agora. Os guardas começam, certamente debaixo das ordens de Pilatos, a quebrar as pernas dos presos. Os judeus chegam lá e dizem assim: olha, amanhã é o dia da Páscoa. Tira estes homens daí, eles vão contaminar a terra. Então o verso 32 diz assim: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Os dois malfeitores que estão ao lado de Cristo não haviam morrido ainda. Suas pernas foram quebradas a fim de que sua morte fosse apressada. E João vai dizer algo importante aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Vai lá no verso 36. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que ele está dizendo aqui? Porque no verso 33 ele disse: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Quebraram do primeiro, quebraram do segundo malfeitor, se aproximaram de Cristo. Não é preciso, já está morto. João já havia dito que ele estava morto. João já havia dito que após o brado de vitória, está consumado, ele rendeu
o seu espírito. E como é que isso cumpre a Escritura? Por que que João faz questão de dizer isso está acontecendo para se cumprir a Escritura? Abra sua Bíblia no Salmo 34. E aqui no Salmo 34, você tem a profecia que aponta para este momento. Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Aquilo que o salmista falou muitos anos antes está se cumprindo, nenhum dos ossos será quebrado. Mas há um pouco mais. Volte agora a Êxodo, capítulo de número 12. Deus tirou o povo do Egito. Deus julgou aquela nação, enviando as pragas, e cada praga confrontando um falso Deus do Egito. A última praga era a morte dos primogênitos. Mas para que os primogênitos não fossem mortos, Deus estabeleceu o sacramento do Antigo Testamento, Páscoa. Um cordeiro deveria ser morto, deveria ser assado, todos deveriam comer daquele cordeiro. O sangue seria passado nos umbrais da porta. E quando o anjo viesse matando os primogênitos de todo o Egito e visse o sangue na porta, ele passaria. É por isso que Páscoa quer dizer passagem. O anjo passaria aquela casa, pois o cordeiro foi morto, o cordeiro da Páscoa. Os judeus estão preocupados, porque Jesus ali na cruz contaminará a celebração. Eles pedem que os seus ossos sejam quebrados, mas ele já morreu. Mas ele já se entregou à morte, cumprindo a profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja agora então as orientações do Senhor a respeito da Páscoa, capítulo 12. Veja o verso de número 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Assim era o cordeiro de Páscoa. Ele era comido por todos os crentes, por todos os que se apropriaram pela fé da morte do cordeiro. E os seus ossos não eram quebrados. E agora o cordeiro está exposto na cruz. O cordeiro está no altar do Senhor, morto pelos pecados. Estes homens, eles não veem isso. Estes homens não se apropriam deste sacrifício, mas está sendo cumprida a Escritura. O cordeiro da Páscoa está sendo morto. O verdadeiro e perfeito Cordeiro de Deus está sendo morto. Mesmo tendo constatado a morte, mesmo tendo visto que Jesus já havia morrido, um dos guardas pega uma lança e parece num último ato de maldade contra Cristo, lhe fura o lado. Veja o verso, volte lá em João, veja o verso de número 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O que aconteceu aqui? Pura maldade. Não há outro nome para isso. Não há outra explicação para isso. O Senhor já estava morto. Eles constataram. Eles perceberam. Alguns dizem assim, não, talvez ele foi dar o garante, né? Se ele não tivesse morto, ele morreria agora. Não, o texto é claro. Eles viram que Jesus já estava morto e por isso não quebraram as pernas. Mas um vai lá e enfia uma lança
no seu lado. Algo completamente desnecessário. Mas veja o verso de número 37. João diz que a Escritura continua se cumprindo. E outra vez diz a Escritura, eles verão aqueles que traspassaram. E onde é que está isso? Zacarias capítulo 12, verso 10. A profecia apontava para isso. E então a grande maldade cometida por este homem acaba por servir para comprovar as Escrituras. E para comprovar que o Senhor de fato estava morto. Que ali estava de fato o homem de verdade. O sangue saiu do seu lado. Ele não apenas parecia um homem, ele era um homem verdadeiro. Lembre que quando João está escrevendo a heresia, que mais à frente será tratada como gnosticismo, ela já está permeando a igreja. Muitas pessoas já estão divulgando que Jesus, ele parecia um homem, mas ele era uma espécie de fantasma. E aqui então, João está narrando que este homem mau, que abre o lado de Jesus, está comprovando. Não, ele tinha corpo. Do seu corpo saiu água e sangue. Há muitas teorias médicas acerca do sangue e da água que saíram do lado de Jesus. E por mais que eu ache muito interessante todas elas, eu não creio que o propósito de João seja um propósito médico. De fato, o propósito é mostrar a morte. Está saindo sangue e está saindo água. Lembre-se que João é um evangelho altamente simbólico. Há mais propósitos do que simplesmente constatar a morte. Possivelmente o sangue tem a ver com a expiação do pecado e a água com a purificação do pecado. Calvino afirma isso, ele diz assim: João quer dizer que Cristo trouxe a verdadeira expiação e a verdadeira lavagem. Pois de um lado, perdão dos pecados e justificação, e do outro, a santificação da nossa alma, estava prefigurada na lei por aqueles dois símbolos, sacrifícios e lavagens. Você tem esses dois tipos de rituais no Antigo Testamento. Rituais com sacrifícios cujo sangue era aspergido, a ponto de no Novo Testamento você ter a afirmação: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E várias cerimônias onde a água também era aspergida. Lembrando que ninguém nunca foi imerso no Antigo Testamento, como purificação dos pecados. E agora, João está dizendo que do lado de Jesus sai sangue e água, sem nenhum simbolismo. Aqui está o Redentor dos filhos de Deus. Mas é impossível também não lembrar de um texto ainda mais direto que esse. Vai em Êxodo, capítulo 17. Verso 2: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água,
e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. A rocha foi ferida para que da rocha saísse a água para matar a sede ao povo. João, que está apontando o tempo todo para aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, que ele já mostrou Cristo como o Cordeiro Pascal, está mostrando que ali está também a rocha. Aquele que mata a sede. Aquele que já disse lá para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede. Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus é a rocha de onde flui água viva para que os pecadores sejam saciados. Aquele guarda que agiu com maldade comprova tudo isso. É usado para que tudo isso seja evidenciado. E a sua maldade é algo natural. Ele não crê em Cristo. Ele não ama o Senhor. Entretanto, você que nele crê, você é chamado a agir de forma diferente. Abra sua Bíblia em Tiago e veja o que Tiago diz aqui aos crentes. Tiago, capítulo 1, veja o verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está dizendo, olha, crentes não agem com malícia. Crentes não agem com maldade, pelo contrário, eles deixam de lado a maldade. Eles são purificados pela palavra. Eles são lavados pela palavra. Note agora o que Paulo fala acerca do sacrifício de Cristo na primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 5. E perceba então como é que a verdade da morte de Jesus precisa ter implicações éticas na sua vida. Precisa modificar a sua vida. O capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, perceba, é o capítulo em que Paulo está repreendendo a igreja por conta de toda a impureza que havia naquele local. E a impureza era tanta que Paulo fala, nem mesmo entre os gentios existe isso. Tem um moço nessa igreja se deitando com a mulher do seu pai. E vocês estão aí sem lamentar. Vocês ainda não tiraram do meio de vocês quem praticou esse ultraje. É esse o contexto aqui do capítulo 5. No verso 6, então, ele diz, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, contamina a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Percebe? Paulo está repreendendo imoralidade. Como é que este povo iria combater a imoralidade? Iria reprimir a imoralidade? Somente em Cristo. Somente olhando para o sacrifício feito, o sangue derramado em favor deles. Somente se apropriando dessa grande e maravilhosa verdade, que não pode ser simplesmente uma ideia na sua cabeça, mas precisa ser uma convicção que transforma a sua vida. Diante de pecado, você olha para a cruz e não comete maldade. Porque o pecado é cometer
maldade. A obra de Cristo na cruz, derramando o seu sangue, já purificou a sua vida. Você já foi lavado pelo precioso sangue de Jesus, que foi simbolizado também pela água que purifica a sua vida. Você ainda será tentado a agir por maldade enquanto viver nesse mundo caído. É por isso que Tiago diz para você deixar a maldade de lado. E a maldade é vista em muitas atitudes. Crentes que não perdoam seus irmãos e tentam se vingar de alguma forma, estão agindo por maldade. Ou ainda quando eles não tentaram se vingar, mas tomaram conhecimento de que aquela pessoa que pecou contra você, alguém fez alguma coisa contra ela e ela também está em maus bocados. E você lá dentro fica tão feliz. O seu coração vibra. Isso é maldade. Não deve haver lugar para maldade no coração do crente. Irmãos que fazem fofoca uns dos outros. Irmãos aqui de carne, para os pais. Não porque estão muito preocupados que o seu irmão pecou. E isso é pecado, Deus está sendo ofendido, meu irmão não está santificando a sua vida. Não, ele quer ver o irmão dele se dar mal. Ele quer ver o irmão apanhar. Ele quer ver o irmão levar uma bronca. Isso é maldade. E às vezes você olha isso nos filhos, nas crianças e fala, poxa, terrível. E quando é um crente que entrega o outro irmão ao conselho da igreja, não porque está entendendo a gravidade do pecado, mas porque ele quer mostrar que ele é justo e quem não anda segundo o padrão dele tem que ser punido. É só porque ele quer ver o outro ser punido? Ele não quer a purificação da igreja. Ele quer vindicar a sua honra. Eu estou andando em santidade. Quem não está se esforçando tem que ser punido. Não, não é por isso que as pessoas precisam ser disciplinadas. Então, quando alguém denuncia outro no conselho com essa atitude, isso é maldade. Isso não tem a ver com o cristianismo. Irmãos são chamados sim, da igreja, a chamar a atenção dos outros, a repreender uns aos outros, para que o Senhor seja glorificado e para que os seus irmãos sejam santificados. É essa a razão. O que passar disso é maldade e você precisa lutar contra a maldade. Quando você se nega a ajudar alguém que um dia falhou com você, ou simplesmente se nega a ajudar alguém porque você não tem muita afeição com essa pessoa, sendo que você pode fazer isso, tem condições de fazer isso, isso é maldade. Gálatas diz que você é chamado a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Além disso, veja o que Pedro vai dizer na sua primeira carta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. É dessa forma que você precisa viver diante do sacrifício de Cristo Jesus. Se o Cordeiro Pascal foi morto em seu lugar, se você bebeu da água que flui da rocha eterna, você precisa lutar contra o ímpeto de agir com maldade contra o seu próximo. A morte de Cristo precisa impactar a sua vida. Por último, diante da morte de Cristo, você precisa honrar o seu Senhor. Após os atos maus que estão aí relatados de 31 a 37, há um grande contraste nos versos 38 a 42, porque nos versos anteriores você tem
a hipocrisia do judeu, a maldade do guarda que vai lá e fere o lado de Jesus. A partir do verso 38, dois homens aqui serão mostrados: José de Arimateia e Nicodemos, ambos judeus, ambos membros do Sinédrio. Lembre que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. José de Arimateia, veja Lucas capítulo 23. O texto diz assim, no verso 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Então José também era membro do Sinédrio, descrito aqui como homem rico, lá em Mateus, como homem piedoso por Marcos, e como alguém que não participou da conspiração contra Jesus. Esse é José. Nicodemos, como eu disse, foi aquele que foi ter com Jesus à noite e que no capítulo 7 saiu em defesa de Jesus, quando os homens falaram contra Cristo e ele perguntou: e por acaso a nossa lei julga alguém sem primeiro ouvi-lo? E eles então ficaram bravos com Nicodemos. Você também está crendo nele? Que negócio é esse? Estes dois homens que temiam os judeus e que por isso, mesmo crendo em Jesus, eram discretos. Eles não se mostravam às pessoas. Agora aparecem juntos a fim de tomar o corpo de Jesus. O que é muito interessante, porque durante o ministério de Jesus, estes homens estão morrendo de medo de serem identificados com Jesus, porque quem é identificado com Jesus é expulso da sinagoga. Agora Jesus está exposto. O seu corpo está na cruz. São eles que juntos vão lá e pedem o corpo a fim de honrar o corpo do seu Senhor. Eles estão se arriscando. Jesus já morreu. Eles não sabem que Jesus irá ressuscitar ainda. Mas eles estão ali, tomando o corpo do Senhor. José pede o corpo de Jesus, Nicodemos prepara o corpo com especiarias para o sepultamento. Ele gasta um alto valor com isso. Só para você ter uma ideia, abra sua Bíblia em João capítulo 12. E veja o que foi relatado aqui no verso 3. Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Você viu quanto que tem aqui de... Qual a quantidade? 1 libra de bálsamo. 300 dias de trabalho. O equivalente ao salário de 300 dias de trabalho. Vá lá em João capítulo 19. Verso 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. 1 libra, 300 denários. 100 libras. E para você que está tentando fazer a conta aí e não tem uma calculadora como eu, 30 mil dias
de trabalho. Era uma quantia alta. Se você quiser um pouco mais, 82 anos de trabalho. Era esse o valor, aproximadamente, do que estava sendo despendido aqui com o Senhor. O corpo de Jesus é depositado num sepulcro novo, comprado pelo próprio José. E de novo eu enfatizo, mesmo não sabendo que Jesus ressuscitaria daqui 3 dias, estes homens estão honrando o Senhor em sua morte. Essa é a atitude correta diante do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, se estes homens fizeram isso antes de ver Jesus ressurreto, quanto mais honra ao Senhor deve dedicar a você que conhece toda a história, que tem em suas mãos o relato de tudo que decorreu disso, e a garantia do perdão por conta da ressurreição do seu Salvador. Você sabe que ele morreu por você, que ele ressuscitou para a sua justificação, que ele ascendeu aos céus, de onde ele intercede por você. Você sabe que ele virá glorioso a fim de consumar toda a sua obra de uma vez por todas. E até que esse dia, que esse glorioso dia chegue, você é chamado a honrar o Senhor com seus pensamentos, palavras e atitudes. Você precisa viver de modo digno do Evangelho. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, proporcionou uma vida abundante, que deve ser vivida intensamente. E não há mistério para isso. Tem muita gente que acha que a vida cristã tem alguma coisa secreta, um algo mais, alguma coisa. É simples. É muito, muito simples. Você honra a Cristo colocando em prática os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Honrar a Cristo é viver para a glória dele e viver servindo o seu próximo. Você se envolve com a igreja, pratica as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. O cristianismo é algo muito simples, mas porque as pessoas parecem não gostar, não estar satisfeitas com a rotina ou a monotonia, eles acham que servir a Deus sempre tem algo mais. Não espere algo mais. Você já tem vida abundante. Foi isso que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você vive na dependência do Senhor, sabendo que Ele é suficiente para a sua vida. Você vive satisfeito nele, a fim de poder dizer, diante das suas aflições, tudo posso naquele que me fortalece. A fim de caminhar nesse mundo, sabendo que você tem um bom pastor e que isso basta. Um bom pastor que leva você aos pastos verdejantes, que refrigera a sua alma. Um bom pastor que deu a sua vida para que você não perecesse eternamente. Paulo instruiu a Timóteo sobre como é que Timóteo poderia ser um instrumento que honra o Senhor. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo e você verá que não é algo muito misterioso, não. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Preste bem atenção a partir do versículo 20. Ora,
Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. É simples, tá vendo? Fuja das paixões da mocidade. Fuja da vida fácil, fuja da pornografia, fuja de tudo aquilo que te afasta de Deus. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Esteja envolvido com a igreja. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Em outras palavras, fuja de treta. Fique bem longe. Quando você for muito tentado lá na rede social, fuja. Ele nem tinha rede social ainda, viu? Fuja. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. E é claro, isso primeiramente se aplica a Timóteo como pastor. Mas os princípios que Timóteo, como pastor, deveria viver, levaria os crentes a imitá-lo. É por isso que ele é chamado para ser padrão para os fiéis. Antes que alguém diga assim, não, isso é só para pastor. Não. É principalmente aqui para os ministros. Mas os ministros são exemplo. E é assim que você honra o Senhor. Não há mistério. Não há uma questão muito grandiosa. São coisas simples, mas que envolvem a luta contra o coração. A luta contra ter satisfação própria. A luta para não satisfazer os seus desejos carnais. Mas é simples, porque Cristo já derramou o seu sangue por você. Ele já purificou a sua vida. Ele já deu a você o Espírito. Ele deu a você a palavra. Ele colocou você na igreja. É por tudo isso que Paulo diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, junto com a tentação ou com a provação, Deus provê livramento, de sorte que você pode suportar. Lá no texto não diz qual é o livramento, mas os meios de graça são o livramento. Deus já deu a você. Como é que você tem se portado diante do sacrifício de Cristo? Você não pode ser hipócrita. O seu Senhor é sincero. E você precisa imitá-lo em suas obras. Então, não deixe que sua vida prática durante a semana seja diferente daquilo que você tem aqui no domingo. Da forma como você se apresenta para os seus irmãos e diante do Senhor aos domingos. Você não pode agir com maldade. Você já foi salvo, mas você ainda não é completamente como Cristo. Então você vai ser tentado a agir dessa forma, mas no poder do Espírito de Jesus, você é habilitado a fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você deve honrar o Senhor, e isso é visto na sua vida de piedade. Todas as suas atitudes precisam ser fruto do correto entendimento e da apropriação daquilo que Cristo está fazendo nesta cruz, exposto ao mundo, como propiciação
dos pecados do seu povo. Ele cravou na cruz os seus pecados para que você possa andar em novidade de vida. Ele está com você todos os dias, capacitando você a viver desta maneira. Ele está pronto a perdoar quando por fraqueza você pecar contra Ele. Confie, portanto, no seu Senhor. E anseie pelo glorioso dia em que Ele irá completar a boa obra que foi começada em você.